Um ótimo dia a todos os estudantes, conhecedores, pesquisadores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da geração. Será que realmente o que Jesus disse é uma verdade, não é uma verdade? Será que aconteceu ou não aconteceu? Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam alcançar também. Roda a vinheta. O Evangelho de Marcos, junto com o Evangelho de João, ele nos conta algo muito interessante a respeito da saída de Jesus no templo. E depois Jesus, no Monte das Oliveiras, se reúne com seus discípulos e fala uma coisa interessante no capítulo 13, versículo 30 de Marcos, que diz assim: Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. Uma geração, ela começa a partir do momento que o seu filho é gerado. Quando você gera um filho, aquela se começa uma geração. Quando aquele filho vai gerar, outros filhos, começa-se outra geração. O versículo 30, ele diz que não passaria esta geração. O que quer dizer este pronome? O pronome esta, ele indica que algo está perto da pessoa que fala. Se nós formos analisar, este pronome, ele é colocado se uma cadeira está perto da pessoa, a pessoa diz esta cadeira. Se a cadeira está perto da pessoa que recebe, da pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que fala diz essa cadeira. Então, quando Jesus disse não passará esta geração, ele quis dizer a geração daqueles que estavam vivos. Repare que ele disse para os seus discípulos: olha, quando vocês virem acontecer estas coisas, então era aquela geração viva naquele momento. Não passará esta geração, a geração presente, a geração dos discípulos, a geração daquelas pessoas que estavam ali, sem que tudo isto aconteça. Jesus disse que poderiam passar o céu e a terra, mas as palavras dele não haveria de passar. Aí eu vos pergunto, Jesus veio na época dos discípulos com os seus anjos e recolheu os que estavam vivos, recolheu ali os seus santos nos quatro cantos da terra? Aconteceu todas aquelas coisas na época dos discípulos e todos os discípulos viram e foram morar com Jesus? Todos sabemos que não. Então, mais uma vez, o Evangelho ele erra nas suas conclusões. Mais uma vez, o Evangelho fala alguma coisa que não é verdade, uma esperança que não aconteceu. Jesus predisse que aquela geração, ela veria o Filho do Homem vir no poder, nas nuvens, com poder e grande glória, e ainda veria os seus anjos a juntar todos os seus escolhidos. Aí eu vos pergunto, o Evangelho é confiável? Mesmo sendo palavras que o próprio Evangelho disse que foi ditas por Jesus, ele é confiável? Aí vão haver aquelas filosofias religiosas que dizem assim, não, ele estava falando as gerações de problemas. Nós vemos no texto que a Bíblia diz que geração são filhos, pessoas geradas. A Bíblia não diz que é geração de problemas. Para dizer que é uma geração de problemas, eu tenho que arrumar uma geração de desculpas. Outros podem dizer assim, não, Jesus disse esta geração, mas era aquela geração que passaria por aquele problema. Duas coisas não batem. Primeiro, não é aquela geração, é esta. E segundo, Jesus disse para os seus discípulos, olha, quando vocês virem acontecer estas coisas, são palavras afirmativas, palavras de um Messias grego, de um mestre grego que dava uma confiança aos seus discípulos, dizer, olha, vocês vão estar vivos para ver isso acontecer. E todos sabemos que eles morreram e isto não aconteceu. Devemos ler as Escrituras, sim. Devemos analisar os Evangelhos, sim, mas analisar com sabedoria. Nem tudo que está escrito no Evangelho é verdade. Estas palavras de Jesus, que o próprio Jesus afirmou, passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. A palavra passou, os acontecimentos não aconteceram. São palavras que foram jogadas ao vento. Palavras que não importa se foi Marcos, se foi Mateus que escreveu, não importa nem se foi Jesus que falou, o que importa são palavras escritas num livro que se diz santo e que não aconteceram.
palavras que as pessoas têm confiança de dizer que é a pura verdade, mas que nós analisamos e vemos que não existe verdade nelas, não existe consistência, porque aquela geração passou, aquela geração se foi e os acontecimentos, e Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória, isso não aconteceu. Mais uma falácia do Evangelho. As escrituras gregas não são confiáveis. As escrituras gregas, elas não dizem o que é a verdade. Então eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com as demais pessoas para que não vivam enganadas, acreditando em palavras que são levadas pelo vento, palavras que não têm consistência de verdade, mas simplesmente falácias em seu conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.